Fala galera, tudo bem? Pifadores está de volta aqui para vocês, trazendo mais um conteúdo um pouco diferente do que a gente costuma trazer. E bom, vamos falar hoje sobre o Mundial de Clubes, só que de uma forma diferente. Vamos destrinchar um pouquinho de todos os clubes que estão disputando a competição. E eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o Bayern de Munique, talvez o favorito da competição. O Bayern de Munique vem tendo uma temporada espetacular nas mãos de Hansi Flick. Ele chegou ali em meados de 2019, depois de uma saída conturbada do Niko Kovac, sem ter muito brilho na sua passagem. E o Hansi Flick entrou ali como um interino, como quem não queria nada, e conseguiu transformar esse Bayern rapidamente no Bayern que conhecemos hoje. Lembrando que teve essa temporada do Covid, onde muitos jogos foram adiados, onde a Champions League teve menos jogos, teve períodos de mata-mata com somente um jogo em campo neutro. Então lembramos que foi uma temporada muito atípica, porém que o Bayern conseguiu dominar completamente. Lembrando que o Bayern conquistou 5 dos seus 5 títulos disputados até agora, vai disputar o seu sexto agora no Mundial de Clubes. E bom, falando já do Mundial de Clubes, a gente pode lembrar das passagens que o Bayern já teve, ou não teve, no caso de 74, onde o Bayern se recusou a participar do Mundial de Clubes por causa do retrospecto das equipes sul-americanas no campeonato, porque eram tidas como muito agressivas e também porque os europeus não davam a mínima para esse título naquela época. Já em 75 foi diferente, o Bayern até aceitou participar da competição, porém o Bayern não conseguiu acertar as datas junto à FIFA e ao Independiente e aos outros clubes que participavam desse Mundial, então ele acabou não participando. Já em 76 o Bayern conquistou o seu primeiro título mundial, onde derrotou o Cruzeiro e conseguiu ali seu primeiro título mundial, o primeiro dos seus 3. O seu próximo jogo foi logo em 2001, que não foi tão mundial, porém a FIFA já considera isso como mundial, a Copa Toyota, onde ele venceu em cima do Boca Juniors, e é muito controversa essa vitória, porque muitos jogadores do Boca Juniors daquela época, incluindo jogadores históricos, revelam ter sido roubados, que sempre tem essa catimba da Sul-Americana. E bom, o Bayern de Munique já contraria isso, já disse que foi um título bem fidedigno, então segue aí como o segundo título da história do Bayern de Munique. Na sua quinta passagem, ou terceira passagem por mundiais de clubes, foi em 2013, aquele onde ele enfrentaria o Atlético Mineiro do Cuca, de Ronaldinho Gaúcho, de Jô. E bom, não foi bem como todo mundo esperava. O Bayern de Munique conquistou o título, sim, porém foi em cima do Raja Casablanca, do Marrocos, onde foi o Mundial, inclusive, ganhando de 2-0 ali com o gol do Thiago Alcântara e do Dante, dois brasileiros. Thiago Alcântara naturalizado espanhol, mas não deixa de ser brasileiro por causa disso. Bom, falando um pouquinho mais sobre a temporada do Bayern atual, o Bayern vem chegando agora para o Mundial com alguns resultados interessantes. São 4 vitórias nos últimos 4 jogos, incluindo uma vitória de 4-0 no Schalke e uma de 4-1 no Hoffenheim. Porém, vale-se um asterisco nesses últimos jogos, porque um jogo antes desses últimos 4 foi a Copa da Alemanha, onde ele disputou 16 avos de final contra o Holstein Kiel, e eles foram eliminados para a equipe fraquíssima do Holstein Kiel nos pênaltis, depois de um 2-2 no tempo normal ali, perderam 6-5 nos pênaltis. Então o Bayern chega aí com um retrospecto interessante, porém mostrando que pode ser derrotado sim nesse Mundial. Vamos ficar aí olhando para esse Bayern de Munique para ver o que vai dar. E bom, continuando o vídeo agora, o Luca Ioni vai falar um pouco sobre o Tigres do México. Ele que disputou já Libertadores quando os times mexicanos participavam, e é muito interessante falar um pouquinho dessa história. Então segue aí, Luca. Um abraço para vocês e um beijo da minha parte aqui. Segue aí, Luca. Em sua primeira participação no Mundial Interclubes, a equipe mexicana do Tigres, recém-coroada vencedora da Liga dos Campeões da CONCACAF, vem para fazer barulho nessa edição da competição, assim então se tornando a 7ª equipe do México a participar do torneio. Ela possui o segundo maior orçamento entre as equipes do país, avaliado em 65 milhões de dólares, atrás apenas do rival Monterrey. Ela é comandada pelo brasileiro Ricardo Tuca Ferretti, que nos tempos de jogador atuou pelo Botafogo e Vasco, mas depois fez toda a sua carreira no futebol mexicano, e acabou se tornando muito conhecido no país. Após se aposentar, virou treinador e ganhou os títulos por onde passou, pelo Pumas, Chivas e Toluca,
mas foi realmente no Tigres onde conseguiu maior identificação. Atualmente, ele está na sua terceira passagem pela equipe e acabou por conquistar 9 títulos. Inclusive, foi finalista da Libertadores de 2015, onde foi parado pelo River Plate de Marcelo Gallardo. Chegou a assumir a seleção mexicana de forma interina, em 2 ocasiões, o que comprova a reverência que Tuca possui entre os mexicanos. O Tigres é uma equipe que gosta muito de ter a bola, que joga de uma forma simples e objetiva, com 1 ou 2 toques, mas com muita movimentação, agredindo o adversário a todo momento. A equipe mexicana conta com jogadores conhecidos por conta de seu vasto orçamento, como Carlos Salcedo, da seleção mexicana, Rafael Carioca, ex-Atlético Mineiro, Grêmio e Vasco, Guido Pizarro, ex-Sevilha, e do craque e ídolo máximo do clube, André Pierre Gignac. Além desses, o atacante uruguaio Nico Lopes, ex-internacional, também faz parte do plantel da equipe, porém não jogará o Mundial por conta da infecção pela Covid-19. No campeonato de abertura da Liga, os mexicanos ficaram em apenas 6º lugar. Em 17 jogos, conquistaram 28 pontos, com 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, com 27 gols marcados e 16 sofridos. Em apenas 4 jogos do torneio de clausura, o Tigres também ocupa a 6ª colocação. A equipe tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcando 5 gols e sofrendo 3. O Tigres começa sua caminhada rumo à taça amanhã, contra a equipe coreana recém-coroada campeã da Liga dos Campeões da Ásia, o Ulsan Hyundai. É com você, Pimenta. Passa pra gente as informações da equipe. Valeu! Fala, meus pifadores, minhas pifadoras. Eu tô aqui para falar para vocês do participante sul-coreano desse Mundial de Clubes. É o time do Ulsan Hyundai, que é treinado pelo Hong Myung-bo, que também já treinou a seleção da Coreia do Sul lá em 2014 e também participou de Copas do Mundo como a de 98 e a de 2002. Ele é um ídolo no país e assumiu o time do Ulsan na metade de dezembro do ano passado com o objetivo de fazer uma boa campanha nesse Mundial de Clubes. A temporada dos sul-coreanos foi de altos e baixos. Eles começaram perdendo a Copa Nacional para o Yeonbuk Motors na final da competição e também perderam o Campeonato Sul-Coreano, faltando 3 rodadas para o final, também para o Yeonbuk Motors. Lembrando que o time do Ulsan não é campeão coreano desde 2005 e nas últimas 2 edições do Campeonato Nacional acumulou 2 vice-campeonatos. O grande destaque desse time não vai estar disponível para o Campeonato Mundial. Se trata do Júnior Negão, que é brasileiro e marcou na última temporada impressionantes 35 gols em 41 jogos, se tornando um dos artilheiros do mundo em 2020. O que aconteceu é que o contrato dele se encerrou agora na metade do mês de janeiro e ele não conseguiu acertar uma renovação com o time do Ulsan. Ele queria estender o contrato dele por mais 2 meses para poder jogar o Mundial e os dirigentes do Ulsan Hyundai disseram para ele que se ele quisesse ficar mais tempo no clube, ele teria que renovar o contrato dele por no mínimo mais 1 ano. Essa divergência acabou causando a saída do Júnior Negão do clube. Portanto, é um grande desfalque para o Ulsan nessa campanha no Mundial. Essa não é a primeira participação dos sul-coreanos em Mundial de Clubes. Eles também jogaram a edição de 2012, que foi a que o Corinthians venceu. Eles jogaram 2 jogos nessa edição. A primeira partida foi contra o Monterrey e foi uma derrota por 3-1. Depois eles foram disputar o 4º lugar contra o time do Sanfrecce Hiroshima e perderam por 3-2. Portanto, é um retrospecto negativo no Mundial de Clubes de 2 jogos e 2 derrotas. O time do Ulsan enfrenta o Tigre amanhã no Mundial de Clubes, 11 da manhã, valendo aí quem vencer pega o time do Palmeiras. Portanto, essas são as novidades do Ulsan Hyundai. E agora o Gabriel Rocco vai falar pra gente sobre o Al Duhail do Catar, que é o time do Dudu, que vai enfrentar o Al Ahly e se vencer, pega o Bayern de Munique na semifinal do Campeonato Mundial. Um grande abraço a todos. Bom, vamos falar um pouquinho do Al Duhail, que é o representante do país sede dessa edição de Mundial de Clubes, e vamos falar um pouquinho de como que ele chegou até aqui. Começando pelo francês Sabri Lamouche, que é o técnico do time, que como jogador já teve passagens por Inter de Milão, Mônaco e Olympique de Marseille.
Como treinador já treinou a Costa do Marfim numa Copa do Mundo e agora chega para esse trabalho com o objetivo de cumprir a segunda metade do Campeonato Nacional e de participar do Mundial de Clubes, a qual ele já foi perguntado se ele vai jogar recuado, se ele vai jogar por uma bola, vai jogar no contra-ataque. Ele falou que não, falou que vai jogar como se estivesse jogando o Campeonato Nacional, que não vai ter medo de Bayern, não vai ter medo de Palmeiras, que vai jogar bonito, vai jogar pra frente, vai jogar sem medo. Até porque é apenas a terceira vez que um time qatari participa de uma edição de Mundial de Clubes. Das outras 2 vezes foi o mesmo time, que é o Al Sadd. Então é o segundo time que participa do Mundial, sendo que essa vaga ele conquistou sendo o campeão da temporada 19-20 do Campeonato Qatari, e ao qual ele está vivendo a sua década de ouro, podemos dizer assim, porque dentre os últimos 10 títulos disputados, o Al Duhail ganhou 7. Então eles chegam ainda mais fortes para esse Mundial, porque tem 2 dos seus melhores jogadores, que são Dudu, ex-jogador do Palmeiras, e Benatia, que já teve suas passagens por Juventus e Bayern de Munique. Nessa edição de Mundial de Clubes, eles vão enfrentar o Al Ahly nessa quinta-feira, porém eles deveriam ter feito um jogo contra o Auckland City, time que não quis participar do Mundial, que boicotou o Mundial. Então o Al Duhail teve uma vitória por WO e vai enfrentar, possivelmente, se passar, um Bayern numa semifinal. E agora vamos falar da outra semifinal, vamos falar do Palmeiras, do ex-time de Dudu, ao qual vamos falar com o Leozinho, nosso querido amigo Léo. O que você conta do campeão da América, Léo? Fala, rapaziada do Pifadores, tô aqui para falar sobre o Palmeiras, é o representante brasileiro no Mundial de Clubes esse ano. E o que a gente pode falar sobre o Palmeiras, né? É a equipe brasileira, vocês já conhecem muito mais do que as outras equipes, do que o Al Duhail, o Al Ahly, o Tigres, até o Bayern de Munique, né? Então o Palmeiras a gente vai trazer um pouco sobre o histórico, né, dele no Mundial de Clubes, já disputou 2 vezes, e como o time chega para a disputa desse Mundial de Clubes, beleza? Historicamente, o que a gente pode falar? O Palmeiras já disputou o Mundial de Clubes 2 vezes, a última vez foi em 99, né, quando na ocasião perdeu, né, naquela ocasião o Mundial de Clubes ainda era disputado por apenas 2 equipes, o campeão da Libertadores, o campeão da Champions League, e eles se enfrentavam em um jogo único, quem vencesse era o campeão mundial. O Palmeiras perdeu por 1-0 para o Manchester United, com falha do goleiro Marcos, né, que tinha sido muito importante na conquista da Libertadores daquele ano. Então agora já sobem as brincadeiras nas redes sociais, né, que o Everton vai falhar no Mundial de Clubes esse ano. A gente sabe que pode acontecer, mas o Everton é um goleiro muito competente, não à toa, né, foi muito importante para o Palmeiras nessa Libertadores e é o goleiro da nossa seleção brasileira junto com o Alisson. A outra vez que o Palmeiras disputou o Mundial, essa sim levanta muitas polêmicas, né? A gente não vai entrar a fundo nesse tema, senão vai ser um vídeo muito longo, mas o Palmeiras disputou o Mundial em 1951 e venceu. A gente quer saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários se você acha que foi válido esse Mundial, se é realmente o Mundial. Comenta aí a sua opinião, mas comenta com argumentos, porque a gente quer saber realmente o que você acha desse título de 51 do Palmeiras, né? Na ocasião, como a gente já disse, o Palmeiras venceu, né? Foi campeão em cima da Juventus, então já tem essas 2 disputas de torneios mundiais aí, agora volta a jogar pela 3ª vez, e essa 3ª vez vai ser a primeira nesse novo formato, né? Que começou a partir de 2000 e que vai encerrar esse ciclo, né? Porque agora, como a gente já disse, vai para um novo formato, a FIFA vai mudar de novo a disputa do Mundial de Clubes. O que a gente pode falar do Palmeiras agora pensando no Mundial de hoje, né? No Mundial de 2021, né, dessa temporada. O Palmeiras já está no Qatar, viajou com 28 atletas. O Breno Lopes, que foi o autor do gol do título do Palmeiras na Libertadores, não vai poder disputar o Mundial de Clubes. Chegou no Palmeiras em novembro, foi inscrito pelo Palmeiras perfeitamente com a CBF, com a Conmebol, mas com a FIFA ele não conseguiu ser inscrito, o prazo já tinha se fechado, o Palmeiras tentou abrir uma exceção, mas não foi possível, então o Breno não vai poder jogar o Mundial de Clubes, viajou com os 28 atletas, né, mas não vai poder entrar em campo. O time do Abel Ferreira deve começar como vem jogando, né, num esquema ali de 4-2-3-1, 4-4-2, com os mesmos jogadores, né, o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, o meio de campo Danilo, aí a dúvida, né? Zé Rafael ou Patrick de Paula? Patrick de Paula deve retomar a vaga, foi muito bem na final da Libertadores. Aí junto com eles, Rafael Veiga e Gabriel Menino. E à frente, Rony e Luiz Adriano. O William é um jogador muito experiente, pode ser importante na disputa do Mundial, mas o Rony e o Luiz Adriano, né, são jogadores que vêm fazendo uma temporada importantíssima na equipe do Palmeiras, né? O Abel Ferreira que gosta de montar o seu time taticamente de acordo com o adversário, né? Isso assusta um pouco a torcida do Palmeiras, porque o Palmeiras não conhece bem os seus adversários, né?
o Tigres, o Ulsan Hyundai, o Bayern de Munique, o Aldo Rail, quem seja o adversário do Palmeiras na semifinal e na final, né, caso o Palmeiras chegue até lá. Então, o sistema de inteligência do Palmeiras viajou também e está estudando muito bem os adversários, vai assistir a partida entre Tigres e Ulsan Hyundai, né, para ver quem vai ser o adversário da semifinal. Então o torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo, a tendência é que o Palmeiras entre mais cauteloso, assim como foi na final da Libertadores, né, com o Gabriel Menino fazendo uma linha defensiva na hora de marcar e na hora ali pelo corredor da direita, né, e na hora de subir lá em cima atacando numa linha de 4 e se defendendo numa linha de 5. A gente vê bastante isso no time do Abel Ferreira, né, contra o Bayern de Munique, uma possível final deve ser assim. O Bayern, que é um time muito agressivo, e a gente viu o Palmeiras jogando assim contra times agressivos, né, contra o Flamengo, contra o River Plate, contra o Santos, né, então é uma estratégia que o Abel Ferreira vem usando, né. O que a gente pode dar de destaques nesse time do Palmeiras para esse Mundial de Clubes, né? O primeiro destaque a gente já falou, é o Everton, é um goleiro muito importante. Foi importante para o Palmeiras em diversos jogos na Libertadores, né? Contra o Libertad, contra o River Plate principalmente. Na própria final contra o Santos, não foi tão acionado, mas foi importante. E nos campeonatos nacionais também, o Palmeiras não à toa está na final da Copa do Brasil, venceu o Campeonato Paulista, né? O Everton vem sendo muito importante para o Palmeiras nessa temporada, assim como para mim, né? Que é a peça mais importante do Palmeiras, o Luiz Adriano, que é um centroavante que todos gostariam de ter no seu time. É um cara matador, um cara experiente, um cara que sabe fazer a parede, e ele já mostrou isso, fez isso contra o River Plate, contra o Santos na final da Libertadores. É um cara que, além de ser fazedor de gols, abre espaço para os seus companheiros e sabe dar assistência. É um cara que tem um passe de muita qualidade, então pode ser importante. O Luiz Adriano, que na sua carreira já disputou 17 finais, e dessas 17 finais venceu 12, né, já contando com esse título da Copa Libertadores, e já venceu o Mundial de Clubes em 2006, né, na ocasião vestia a camisa do Internacional e marcou gol importante, marcou o gol que deu a classificação para o Inter na semifinal contra o Al-Ahly lá em 2006. Então a gente aqui dos Pifadores deseja sorte para o Palmeiras, que é o nosso representante brasileiro, né. É um raio-x meio curto, mas a gente traz aqui o que a gente pode sobre o Palmeiras. O Palmeiras joga sua primeira partida no dia 7 contra o Tigres ou contra o Ulsan Hyundai, e a possível final, né, que deve ser contra o Bayern de Munique na quinta-feira do dia 11. O Rafael Falino agora vai trazer todas as informações do Al-Ahly para vocês. Grande abraço. Fala galera, bom, estamos aqui para falar do último time e do representante africano no Mundial de Clubes da FIFA de 2020. Trata-se do Al-Ahly. Bom, ele já tem 9 títulos da Liga dos Campeões da África, porém nenhum título do Mundial de Clubes da FIFA. Para começar algumas informações sobre esse time, vamos falar um pouquinho sobre o treinador. O nome dele é Pitso Mosimane. Ele tem 56 anos e ele é sul-africano. Tem passagens, inclusive, como auxiliar técnico na própria seleção do seu país. Bom, a equipe egípcia joga num 4-2-3-1, bem ofensivo, gosta muito de chutar no gol e tem 2 peças fundamentais no seu esquema. O atacante Mohamed Cheiri, que já tem 9 jogos, 4 gols e 2 assistências, e o goleiro Mohamed El Shenawi, que é inclusive capitão da equipe. Bom, o time já está 11 jogos invicto nesse ano, o que preocupa bastante seus adversários, já que eles têm a melhor defesa, o melhor ataque do campeonato egípcio. E na temporada passada eles conquistaram a tríplice coroa, a Copa Egípcia, o Campeonato do Egito e a Liga dos Campeões Africana. Bom, esse time também já tem 5 participações no Mundial de Clubes da FIFA. São essas em 2005, 2006, 2008, 2012, 2013. Sendo dessas participações nunca ter chegado à final. Eles foram eliminados pelo Al-Ittihad nas quartas de finais em 2005. Em 2006 para o Internacional, que se sagrou campeão da competição, eles pararam na semifinal. Em 2008 para o Pachuca do México, pararam nas quartas. O Corinthians em 2012, que foi campeão também na mesma ocasião, porém eles pararam na semi. Em 2013 para o Guangzhou Evergrande, que eles pararam nas quartas. Bom, esse time incrível veremos contra o time do Dudu, querido dos torcedores palmeirenses, o Aldo Rail. O jogo vai ser amanhã, 4 de fevereiro, às 2h30 da tarde, no estádio Cidade da Educação, no Catar. O vencedor
pega o Bayern de Munique na semifinal do torneio. Bom, galera, espero que tenham gostado da apresentação dos times do Mundial de Clubes. Fizemos esse vídeo com muito amor e carinho, com muita informação para vocês. Então, se puderem deixar o gostei, deixar um comentário positivo aqui pra gente continuar evoluindo também. Compartilhar com seus amigos que gostam de futebol, seja para secar o Palmeiras, seja para torcer para qualquer outro clube ou conhecer um pouquinho mais da cultura deles. E é isso, muito obrigado, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, galerinha, até a próxima e curtam bastante o torneio.